Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu vou falar para vocês hoje de um assunto que é muito comum, principalmente para você, mulher. São nódulos de tireoide. Mas, Dr. Roque, você é cardiologista, por que você vai falar de nódulos de tireoide? Porque, além de tudo, apesar de tudo, eu sou médico e eu trato da pessoa, não da doença. Em segundo lugar, durante a rotina de check-up, quando a gente pede o exame de tireoide, hoje a gente tem visto que a ocorrência desses nódulos de tireoide é muito frequente. Pra você ter uma ideia, mais de 70% das mulheres podem ter nódulos de tireoide. Acima de 60 anos, 20% das mulheres podem ter esses nódulos. E abaixo de 40, aos 40, 10% das mulheres. Você vê, é muita gente que tem nódulos de tireoide. E sempre fica aquela dúvida, aquela questão. Mas será que esse nódulo pode virar câncer? Será que eu vou ter um câncer de tireoide? Câncer de tireoide é complicado, é uma situação difícil, que se você não pega bem no início, ele pode se alastrar, pode dar metástase, pode complicar. Então, veja só, eu acho extremamente importante que se faça um check-up anual. Tá? Você, mulher, que se preocupa tanto com o lado genital, ginecológico, né? Se preocupa tanto com câncer de mama, com câncer de ovário, para ver, tem toda a razão. Depois dos 40 anos você tem que ir mesmo. Mas você tem que ir no seu clínico também, para ver a parte cardiológica, para ver a parte da tireoide, porque não raro a gente percebe a ocorrência desses nódulos. Mas o que são nódulos de tireoide? São áreas que aparecem durante o ultrassom da tireoide, são áreas duras, mais durinhas, sabe? Realmente umas moedinhas que aparecem. E de acordo com a classificação pelo ultrassom, a gente pode suspeitar se ela é benigna, maligna ou indeterminada. Existe toda uma classificação que durante a ultrassonografia os especialistas fazem e através delas se classifica em 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se é uma classificação maior, 4, 5 ou mais, a gente já fica preocupado. E quando a gente faz o Doppler dessa tireoide, a gente vai ver a vascularização também. Então são sinais que aparecem durante o exame ultrassonográfico que faz com que a gente, sabe, evolua, continue no diagnóstico. Tá, veja só, eu frequentemente, quando vejo casos que tem suspeita, quando o nódulo é grande, tem suspeita de vascularização diferente, eu já peço uma punção da tireoide. E como é que é essa punção? Chama-se punção aspirativa com agulha fina, PAF, que a gente pede, guiada por ultrassom. Então o colega vai com o ultrassom, uma agulhinha bem fininha, ele vai exatamente onde é o nódulo, aspira, e isso vai para a imagem, para a análise do laboratório de patologia, e lá a gente tem um diagnóstico ou não. Evidentemente que depois disso, eu encaminho o paciente para cirurgião de cabeça e pescoço. Mas o diagnóstico a gente tem que fazer pelo menos a triagem disso. Agora, veja só, de todos os nódulos da tireoide, das mulheres, graças a Deus, só 5% delas é que tem alteração, são malignos. A grande maioria é benigna. Então você não precisa se preocupar tanto se você tem nódulos. O que é importante é que a gente tem que fazer com que ver a evolução desses nódulos. Então, toda vez, cada 6 meses, fazer ultrassom para ver se realmente esse nódulo está crescendo ou não, se ele está mudando as características. Agora, geralmente o nódulo da tireoide, isso não dá sintoma. Tá? O grande problema é o seguinte, grande parte das mulheres, depois da menopausa, elas apresentam uma patologia chamada tireoidite de Hashimoto. O que é isso? Tá. É a tireoide que sofre uma agressão autoimune. É como se o próprio organismo, sabe, reconhecesse a tireoide como estranha e começa a produzir anticorpo contra a tireoide.
Isso leva a uma tiroidite, uma inflamação da tireoide. A tireoide começa a diminuir de função. Isso pode levar a sintomas. Mas como é que funciona a tireoide? A tireoide é uma glândula que fica no pescoço, parece uma borboleta. Ela é regulada por um hormônio que é produzido na hipófise, que fica aqui na cabeça. Então a hipófise produz um hormônio que chama-se tireotrófico, TSH. Esse hormônio chega na tireoide, estimula as células da tireoide para produzir os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Quando aumenta essa quantidade de hormônio tireoidiano no sangue, isso inibe a produção do hormônio da hipófise. Então isso chama-se feedback negativo. Então é claro, se você estimula a tireoide e começa a produzir hormônio, evidentemente você não precisa desses estímulos mais. Acontece que na tireoidite, quando a tireoide fica funcionando menos, tá? Começa a aumentar esse nível de TSH, tá? Porque é claro, se a tireoide não produz hormônio, o cérebro diz, olha, vou mandar produzir mais. Então vai aumentando a quantidade desse TSH. E os T3 e T4, eles podem estar normais ou podem estar até diminuídos. Então isso caracterizando um quadro de hipotireoidismo. A grande maioria das pessoas tem hipotireoidismo subclínico, quer dizer, não sentem nada, só tem alteração do hormônio TSH, às vezes do T3 e T4 normais, mas quando começa a baixar o hormônio da tireoide, isso caracteriza o hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença endócrina que leva a sintomas. Primeiro sintoma que é a pessoa começa a engordar muito. Tá? Então, aumento de peso, começa a aumentar, inchar também, levando a uma coisa que chama-se mixedema. Tá? Ela fica lenta, pessoa lenta, fica numa lentidão. E nos quadros mais graves, mais evoluídos, ela começa a falar mole, sabe, pastoso, sabe? É como se a pessoa desacelerasse. Por quê? Porque o hormônio da tireoide é o hormônio que ativa, que acelera, que faz a gente andar, que faz a gente correr, que faz a gente pensar rápido. Quando você diminui isso, é como se o motor desacelerasse. Então isso caracterizando o hipotireoidismo. Mas, graças a Deus, os nódulos da tireoide não dá sintoma de nada disso. Tá? O que leva a isso é a diminuição da função da tireoide. Tudo isso tem tratamento. Tá? Se a pessoa tem um nódulo da tireoide e faz a biópsia e é uma biópsia que é bem suspeita, não é? Então a pessoa tem que fazer uma ressecção, tira um pedaço da tireoide ou tira a tireoide inteira, isso de acordo da evolução, isso de acordo com o estadiamento que o cirurgião faz disso. Se a pessoa tem a tireoide funcionando menos, se está engordando, se está na menopausa, tá? Uma das coisas também que acontece no hipotireoidismo é a depressão. A pessoa fica num estado depressivo, no humor deprimido, então ela fica deprimida, sonolenta, tá? Ela não tem vontade de nada e começa a ficar inchada, começa a engordar, quer dizer, as coisas vão cada vez se sobrepondo e piorando. Em muitos casos de depressão, quando a gente trata a tireoide, a depressão vai embora. Então é uma das causas de depressão, uma das causas físicas, que a gente trata a tireoide e melhora a depressão. Então, olha, a doença da tireoide, como eu digo, em mulheres é muito frequente, principalmente em mulher, assim, na pré-menopausa e na menopausa. Repito, graças a Deus, ela não dá tanto câncer. Sabe? Só 5% das mulheres que têm nódulos que têm câncer. Já em homens é um pouco diferente. Os homens têm muito menos, 40% a 50% dos nódulos aparecem em homens e quando os nódulos, a incidência de câncer de tireoide é maior. Então veja só, é muito importante você fazer essa avaliação, é muito importante você fazer essa análise, pedir para o seu médico fazer essa análise e não se preocupar se você tem esse nódulo. Agora, acompanhe esse nódulo com exames, pelo menos semestrais,
para você ter segurança que as coisas estão evoluindo tranquilamente. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Tá? Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, sabe, a compartilharem esse vídeo. E não só esse assunto que eu foco. Tá? Eu estou focando assuntos sobre a sua saúde física, a sua saúde mental, sempre calcado em estudos científicos. Tá? Então é importante que você se inscreva no meu canal, se você compartilhe, fale para os seus amigos realmente que acompanhem as nossas emissões, para que vocês tenham, sabe, uma orientação e para que tenham uma vida saudável, um envelhecimento saudável. Tá bom? Muito obrigado.